Fala galera, aqui é do canal Alex Off-Road e hoje a gente vai acelerar fundo na história de uma moto que é, sem brincadeira, um verdadeiro mito no Brasil, a incrível Honda CBX 750F. Se prepara aí, porque essa máquina é muito, mas muito mais que um monte de peça, viu? É um pedaço da nossa cultura sobre duas rodas. Bora lá? Mas antes da gente entrar nos detalhes técnicos, na velocidade, vamos resolver logo esse mistério, né? Todo mundo chama de sete galo, mas por quê? De onde veio isso? Pois é, muita gente conhece a moto por esse apelido, mas a origem é uma história muito curiosa que praticamente define a identidade dela aqui no Brasil. Aí, tá explicado. Jogo do bicho na veia. O 7, claro, dos 750 cilindradas do motorzão, e o galo. É o bicho que representa o grupo do número 50 no jogo. 7 mais 50, 7 galo. Que sacada genial, fala a verdade. Lá nos Estados Unidos era só o 750 sem graça, né? Aqui não. Aqui a gente deu um nome com a cara do Brasil. E agora que a gente já sabe o nome da fera, bora entender como essa lenda nasceu. Beleza, então vamos voltar no tempo. Início dos anos 80. A Honda tinha um problemão. A lendária CB750, a mãe de todas as superesportivas, já estava ficando para trás. A marca precisava de uma sucessora, uma moto para chegar chegando. Eles até tentaram umas coisas diferentes, uns motores V4, sabe? Mas o pessoal não curtiu muito. Daí a Honda pensou, quer saber? Vamos voltar pro que a gente faz de melhor, porque o povo ama. E voltaram para a receita de sucesso, o motor de 4 cilindros em linha, aquele clássico. E foi aí que em 1983, lá no Salão de Paris, o mundo viu pela primeira vez a CBX 750F. E agora se segura na cadeira porque a receita original dessa moto era pura ignorância. Olha isso, motor DOHC com 16 válvulas. O que é DOHC? É duplo comando de válvulas no cabeçote. Basicamente, é um jeito mais eficiente do motor respirar, sabe? Entra mais mistura de ar e combustível e o gás da queima sai mais rápido. Resultado, potência. E que potência, meus amigos! 91 cavalos. Para a época, era um absurdo. Câmbio de 6 marchas, suspensão traseira ProLink e o melhor, tuchos hidráulicos, ou seja, nada de ficar regulando válvula, era só acelerar. Essa moto era um pacote de tecnologia de ponta que chegava a 214 km por hora. E tinha mais essa pérola aqui, o tal do sistema Track. Isso aqui era praticamente bruxaria da Honda. Pensa comigo, você tá lá voando baixo e precisa frear forte. O que acontece normalmente? A frente da moto mergulha, né? Pois é, o Track usava a própria força da pinça de freio para endurecer a suspensão na hora da freada. E pronto, a moto não afundava. O resultado era uma estabilidade, uma segurança absurda. Uma engenharia simplesmente fantástica para a época. Tá, a moto era incrível lá fora. Mas e aqui no Brasil? Meu amigo, aqui a história fica ainda mais saborosa. Pensa no cenário. A gente estava em 1986. Fazia 10 anos que as importações eram proibidas. 10 anos! O mercado brasileiro estava seco, sedento, sonhando com uma moto de verdade. Aí, no meio desse deserto, a Honda anuncia a chegada da 7 Galo. Imagina a loucura. Não foi um lançamento, foi um acontecimento histórico. Só que tinha um pequeno detalhe. Sabe quantas vieram nesse primeiro lote? 700. Só isso, 700 unidades para um país inteiro desesperado por uma moto potente. Dá pra imaginar o que aconteceu, né? A demanda explodiu. A moto virou um objeto de desejo, assim, da noite pro dia. Era um símbolo de status absurdo. Mas e o preço? O preço, isso aí é uma outra história. Olha o preço de tabela oficial da Honda. R$ 129.290 cruzados. Parece pouco hoje, mas na época, gente, isso era uma fortuna. Dava para comprar umas 3 Honda CB 450 com esse dinheiro. Era oficialmente a moto mais cara do Brasil, o topo da cadeira alimentar. Só que esse era o preço no papel. A realidade nas concessionárias era, digamos, um pouquinho diferente. E aí que entra o famoso ágio. Sabe aquele valor que as lojas cobravam por fora, por debaixo dos panos? E o ágio da 7 Galo foi uma coisa tão, mas tão absurda, que a nossa motinha aqui do Brasil ganhou fama lá fora. Ela virou notícia no mundo todo como a 750 mais cara do mundo. É mole. Inacreditável. Não, você não leu errado não. 400 mil cruzados. O preço real na loja chegava a ser mais que o triplo do valor oficial. Era o preço de um apartamento, de um carro de luxo. Era o preço que se pagava para ter uma lenda na garagem.
Quem tinha essa grana virava rei na rua, não tinha pra ninguém. Uma loucura completa. Claro, para rodar aqui no Brasil com a nossa gasolina, que já tinha álcool, a Honda precisou dar uma amansada no motor. Eles diminuíram a taxa de compressão, o que fez a potência cair um pouquinho, de 91 para 82 cavalos, mas pode acreditar, mesmo com 9 cavalinhos a menos, essa moto ainda era um foguete para os padrões da época. Ninguém nem sentia a diferença. Beleza, a demanda era gigante, o preço era uma loucura. Qual foi a solução da Honda? Começar a fabricar a moto aqui. A partir de 1987, a Sete Galo começou a sair da fábrica de Manaus, ganhando um sotaque bem brasileiro. Com 40% de peças nacionais, ela mudou. E mudou bastante. Essa é a famosa versão Hollywood, por causa do esquema de cores. E o que mudou? Bom, bastante coisa. A roda da frente, que era aro 16, bem arisca, passou para 18, para dar mais estabilidade. Aquele sistema track e os ajustes de suspensão foram embora, para baratear. O guidão subiu uns 2 centímetros para ficar mais confortável. O que aconteceu no final? A moto perdeu um tiquinho daquela esportividade pura da japonesa, mas ficou mais Brasil, mais confortável para as nossas ruas e estradas. E olha que legal essa linha do tempo. Mostra direitinho como a Sete Galo virou parte da nossa cultura. A cada ano uma cor nova, um detalhe diferente e o povo já dava um apelido. Teve a original japonesa, a Hollywood, depois as especiais Magia Negra e a icônica Hotmans. Cada uma com sua história. Era uma festa. E por falar em festa, pessoal, se estiverem gostando, tô com uma meta de 1000 inscritos. Por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. Mas nem tudo são flores, né? Chegaram os anos 90 e o mundo das motos começou a mudar de novo, e muito rápido. E o reinado da nossa Sete Galo, bom, ele começou a ser ameaçado. Aí, em 1990, a Honda tentou dar uma modernizada e lançou a versão Indy. A ideia era boa no papel, uma carenagem completa, mais aerodinâmica, mas sabe qual foi o problema? A carenagem escondeu o motor. O coração da moto, aquele 4 cilindros maravilhoso, ficou escondido. O pessoal olhava e não reconhecia mais a Sete Galo. Além de ficar mais pesada, ela perdeu a alma. E o público, claro, não perdoou. E os números? Os números não mentem. Dá uma olhada nesse gráfico. Em 89, o auge, quase 2.400 motos vendidas. Em 90, com a Indy, já caiu para 1.400. Em 91, 645. A queda foi brutal. E para piorar, as importações abriram de novo. De repente começaram a chegar a CBR 600, a CBR 1000, motos mais leves, mais modernas, mais potentes. A Sete Galo, com um projeto dos anos 80, simplesmente não tinha mais como brigar. E aí não teve jeito. Em dezembro de 1994, a Honda desligou a linha de produção. Fim de jogo. A Sete Galo saiu do mercado. Mas engraçado foi justamente aí, quando ela parou de ser vendida, que a moto deixou de ser só uma moto e virou o que ela é hoje, uma lenda. Hoje em dia, a Sete Galo é um verdadeiro ícone de colecionador. Tenta achar o modelo 86, aquele primeiro, o japonês, em bom estado, é mais fácil achar ouro. E o preço, claro, acompanha essa raridade. Ela virou um sonho de consumo para quem viveu aquela época e um objeto de admiração para a molecada de hoje, que escuta aquele ronco dos 4 cilindros e entende na hora por que essa moto é tão especial. E agora a pergunta é para quem está assistindo. E aí, o que você acha da Sete Galo? Na sua opinião, ela foi a moto mais marcante da sua época aqui no Brasil? Você teve uma? Sonhou em ter? Conta a sua história aí. Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber o que essa máquina representa para todo mundo. Um abração e até a próxima estrada!